Muito boa noite, pessoal de casa, começando mais um Rota 44 Podcast, hoje recebendo um cara muito gente boa, um cara que é um crânio e uma lenda aqui na nossa região. Estou falando do Matsuda. Ele é engenheiro civil, ele é especialista em um monte de coisa, é um cara que eu conheço há muito tempo e a gente está tendo a honra de receber ele aqui no nosso programa. Antes de começar o programa e começar a falar com o Matsuda, eu quero te lembrar que quem me veste é a loja Liberté, Peruquinha. Você que também quer se vestir bem, quer estar alinhado, bonitão, Liberté fica lá em Mogi Guaçu e você pode conversar com a Adriana, ela vai fazer um look perfeito para que você possa se vestir bem. E para você que está querendo começar a vida, investir, comprar uma casa, uma residência, um lar para a sua família, irmão, Parque Cidade, está aqui na tela, ó. Parque Cidade, o primeiro bairro planejado de Mojimirim. Infraestrutura completa, lazer completo, financiamento pela Caixa Econômica, você pode comprar em suaves prestações, dá para todo mundo adquirir a sua casa própria e você já entra com a casa prontinha, coisa linda. Então, se você está afim de comprar uma casa, né, fazer um investimento para toda a vida, o telefone está aqui embaixo. Entre em contato, conversa com o corretor, conversa com o consultor, ou então você pode acessar o site, que também está aqui embaixo, para que você possa saber mais e fazer um investimento para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, certo? Parque Cidade, na cidade de Mojimirim, loteamento fantástico do meu amigo PH, do Brahma, dos caras que estão fazendo acontecer e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nesse bairro. Parque Cidade, primeiro bairro planejado de Mojimirim, certo? Certo, Peruca. Peruca comprou 2 casas lá, porque ele é um cara que gosta de pensar no futuro, pensar lá na frente. Certo? Agora sim, Matsuda, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Kleber. Beleza. Você sabe que eu falei que o Matsuda é engenheiro, ele é professor, ele é especialista em um monte de coisa, mas hoje eu tô chamando ele aqui porque ele tá lançando o seu segundo livro, ó, Propostas para a Perenização do Ciclo Hidrológico. Olha que maneiro, Peruquinha, aqui na Central. Este é o novo livro do Matsuda. Matsuda, antes de falar do livro, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, cara. Para que a galera de casa conheça um pouco do Matsuda. Eu nasci no Japão. No Japão? Vim com 10 anos, junto com a minha família, e aqui estabeleci em 1959. Cara. Então, a partir daí, eu comecei, então, a frequentar a escola mojimiriana. Daqui fui para outros lugares por um período e voltei novamente aqui, onde recebi título de cidadão mojimiriano, né? Então, tenho orgulho disso. Isso é minha trajetória como cidadão mojimiriano. Agora, profissionalmente, eu me graduei na engenharia civil, depois eu fiz especialização na área de engenharia mecânica, na modalidade termodinâmica, trocador de calor, coisa voltada para a indústria. E como engenheiro, trabalhei como engenheiro de projeto por um período de 25 anos. Multinacional, estabelecida em Mogi Guaçu. Lá realmente dominei muitas técnicas de engenharia, né? Só que quando fala de engenharia, principalmente na indústria, é uma área que você cruza com todas as modalidades da engenharia, né? Então você é obrigado a conhecer, além de civil, mecânica, elétrica, instrumentação. Essa é a trajetória. Bom, isso é minha área profissional. Daí desliguei de lá, né, em 94, e em 94 constituí a empresa de construção civil, Matsuda Engenharia, que eu fiquei trabalhando durante 20 anos. Então, você vê, 25 anos, mais 20 anos, 45 anos. É louco. Então, dentro dessa vida profissional,
né? 45 anos atuando dentro da área de engenharia. Ocorre que, durante esse período, também fui presidente da Associação dos Engenheiros. Primeiramente na ASEAN, 2 mandatos, né? Segunda vez foi na AETM. Na ATM também. Também 2 mandatos. Então, são 4 mandatos como presidente da associação. Na oportunidade, tivemos, né, desafio de construir a nossa sede aqui. A sede lá no Brasília, né? Jardim Brasília lá? O que é? Ali Acho que é. Não é? Não sei. Não é Brasília. Não é Brasília? Brasília é no lado direito, no lado esquerdo é Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena. É isso mesmo. E então foi construído lá, né? E estou no sistema há bastante tempo. Tudo que eu faço aí, né, principalmente escrever livro, é momento de folga. É mesmo, cara? Exatamente. 2 livros, Matsuda. Como é que você chegou nessa... Ah, tá. A esse nível de conhecimento e por que você foi para as mudanças climáticas? Como é que você chegou nessa problemática dos livros, cara? Eu tive um período em Brasília, onde convivi com maiores especialistas do Brasil e do mundo, e onde promovia palestras sobre, aí através da CONFEA, né? Conselho Federal de Engenharia. Lá atualmente está o Vinícius. Vinícius Marquesi, que é aqui da cidade, pô, presidente do CONFEA. Na época, o presidente era José Tadeu da Silva, que é o tio do Vinícius. Então eu fui com ele lá e nesse período tinha um problema sério no Brasil. O que era esse problema? Falta de água. Falta de água e em seguida deu um problema lá com barragem de Mariana, meio ambiente também, que é ligado ao assunto de barragem, meio ambiente, enfim. Então aquilo foi me motivando a armazenar materiais para a gente poder utilizar em outras circunstâncias. Né? Durante o processo de análise lá do CONFEA. Exatamente. Aí, na sequência, eu fiz especialização nessa área, mas aí a área de engenharia ambiental, né? E isso foi 10 anos atrás. De lá para cá, aí voltei para Mojimirim e comecei a fazer direito, porque lá em Brasília tinha muita necessidade de trabalhar com legislação, né? Embora a CONFEA seja um conselho de engenharia, mas mexia muito com legislação, leis tanto a favor como contra, né? E então isso que a gente fazia. Eu sentia a necessidade de aprimorar um pouquinho nessa área de direito. Aí acabei fazendo, passaram-se 5 anos rapidinho. É muito rápido, né? Muito rápido. E aí, então, comecei a dominar a parte escrita, né? Eu já tinha material sobre mudanças climáticas, meio ambiente, esse desastre que estava tendo. E, ultimamente, culminou com enchente no Rio Grande do Sul, seca em Amazonas, né? Aí falei, agora é momento de passar tudo este conhecimento daquilo que estava armazenado. Isso. E aí, então, surgiu esse livro, né? Esse livro, então, ele é mais técnico. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Então, esse livro é mais técnico e voltado mais para engenheiro, né? Então, era esclarecer o engenheiro porque que não é da área, né? Engenheiro que não é necessariamente do meio ambiente, mas que precisa entender. Entender o que está acontecendo no mundo nos últimos
tempos, né, está gravando questão de enchente e seca. Seca de um lado e enchente de outro lado. Então peguei e compilei todos os materiais para esclarecimento tecnicamente, que é esse livro. Tá. E, terminado isso, né, aí os alunos do segundo grau acharam necessário, né, além de assunto muito técnico, mas Tem esse que é mais voltado para literária e nível, vamos dizer, mais fluido, que mais a gente didático. chama, didático Tá. e fluido, né? Então, este livro trata mais com linguagem colegial. Tá. Esse aqui Então, é mais assim, para o engenheiro entender, tem tudo explicadinho, não legislação. necessariamente engenheiro, mas como usa muitos termos técnicos e Entendi. números, tem muitos números aqui, às vezes assusta um garoto que está começando a estudar e entender o meio ambiente, entender. Entendi. Esse aqui já é mais fácil de ler, uma leitura mais gostosa, vamos dizer assim. Ele é adequado para esse público. Certo. Esse é adequado mais para técnicos. Né? O Matsuda me deu 2 de presente, está aqui, ó, autografado, autenticado e com a dedicatória. Obrigado, viu, Matsuda? A gente vai ler, eu, meu irmão, Pirucão, que está lá na suíte, também é engenheiro, e uma satisfação receber esse conteúdo, cara. E eu quero agora que você me explica, o que está acontecendo com esse mundo, cara? Bom, tá o Rio Grande do Sul sofrendo pra caramba, até essa semana teve uma chuva lá de granizo, cara, uma coisa Santa horrorosa, Catarina. Não foi lá para aqueles lados? Exatamente. O que está acontecendo? Por que está tendo esse desequilíbrio, cara? Bom, então, de acordo com a explicação dos especialistas, que está aqui no meio, então vou falar um pouquinho didaticamente sobre o que está acontecendo no mundo. A questão de mudanças climáticas sempre teve no mundo, desde que o mundo é mundo, tal. Aí tem um chamado ciclo, né? Especialistas classificaram esse ciclo solar, ciclo isso, ciclo aquilo. E teve um cientista que ele decifrou, né, esse fenômeno. Isso foi na década de 1870, por aí. Esse cientista, ele classificou que essa mudança climática tem 2 causas. Uma é causa natural, que acontece naturalmente, sem interferência do homem, ação humana. E já ia acontecer mesmo. Ia acontecer. E o que acontecia, né? Desde que o mundo é mundo, já tivemos aí, era glacial, era isso, era aquilo, mas é um ciclo muito longe, que ninguém se importava de conhecer, nem sequer ter registro. Mas esse cientista, ele fez o seguinte, começou isso na década de 1870, ele conseguiu identificar e em forma de... Um padrão. Isso. Em forma, vamos dizer... até então, o mundo era conhecido que era Galileu que tinha explicado, 1500 antigamente, né? E ele, a partir daí, eles começaram a fazer um gráfico de como é o mundo e através de explicação técnica, né? Até então a gente conhecia a planeta Terra como tendo somente duas como é que chama? Sistema solar era translação e rotação. Tá. E esse cientista, então, descobriu que existem outros movimentos
Ah, é? que cria outro fenômeno, que é nada mais do que precessão. Precessão. Nossa. Deixa eu mostrar para Vai, você. vai. Faz de conta que isso aqui é o eixo da Terra. Tá. Isso aqui tem, em relação vertical, tem inclinação, 23 graus e meio. Tá. O Sol está aqui, a Terra está aqui, e esse, quando roda isso aqui, chama-se rotação, ele dá volta e tem 24 horas arredondando, né? Por dia. E aí ele dá a volta em torno do Sol, demora 365 arredondando, né? 65 dias. Isso que a gente chama de translação. Acontece que essa precessão é uma rotação que dá como se fosse um peão em desequilíbrio. Ele roda, né? Dessa forma aqui. E o que era 23 graus e meio, se você olhar de plano assim, esse eixo ele vai mudando, chega a inverter o lado. Para esse lado aqui. Essa rotação aqui, que chama precessão, tem um período, 26 mil anos. Para dar uma volta? Essa rotação que ele dá. Caraca! Só que isso aí, nós estamos num momento extremo de calor. O Sol está aqui, esse eixo 23 graus e meio está apontando para o Sol. Por isso, então, coincidência de raio solar, Polo Norte que aquece mais, derrete mais aqui. Entendi. Europa está próximo, né? Acima do Equador. Então, está aquecendo mais. Então, está tendo maior, vamos dizer, efeito climático no Polo Norte. Já o Polo Sul está acontecendo o fenômeno contrário. Está esfriando. Esfriando, porque não tem a radiação. Exatamente. Então, o que acontece? Muita gente confunde. Não, está derretendo tudo, vai acabar isso, acabar aquilo, vai perder água. Na verdade, não é bem assim. Então, eu falei de precessão. Existe mais um movimento. Mais um? Mais um movimento. Esse movimento aqui, que chama precessão, ele vai cambaleando, como se fosse dente de serra circular. Ele vai cambaleando, e esse ida e volta tem um período, 18 anos. Ah, é? Então, ao longo do tempo, essas mudanças climáticas que a gente sofre, o efeito, né? Tanto a chuva como o calor, em função desses movimentos. Evidentemente que quando está aqui, né, no ápice, é o momento mais calor. À medida que vai se distanciando do Sol, ele vai esfriar. E esse momento oposto era glacial. Vai congelar a hora a que Terra. for para lá, vai esfriar pra caceta. Não só era glacial, vai congelar mesmo. Mas a nível de extinção? A nível de extinção. É mesmo. Só que essa extinção... Então, nós estamos falando de 26 mil anos. Ninguém conseguiu registrar esse momento, certo? Mas, através de pesquisa, né, de animais pré-históricos, mamutes, por exemplo, eles conseguem identificar o período que aconteceu isso. Entendi. Entendeu? Só que esse ciclo, apesar de a gente falar 26 mil anos, a gente não consegue nem sequer 1000 anos, né? 26 mil, é muito tempo. Só que bilhões de anos que a Terra existe, já ocorreu várias vezes. Várias vezes. Ô Matsuda, então, cara, porque, ó, primeira coisa, mudanças climáticas, como está aqui no seu livro, né? Mudanças climáticas,
não necessariamente quer dizer puta. Porque muito se fala, principalmente agora, depois da COP30, que nós acabamos de encerrar, né? A COP30 aqui no Brasil, muito se fala de mudanças climáticas, de aquecimento global. Não necessariamente tem a nossa mão. Quando eu digo nossa mão, do ser humano. Porque a mudança vai acontecer naturalmente. Essa é a segunda parte que eu ia complementar. Então, essa primeira parte a gente chama de fenômenos naturais. Acontece sem interferência do ser humano. Agora tem causas naturais, né? Que é exatamente isso. Que o homem está acabando com a ecologia, né? Está pavimentando, construindo mais, está impermeabilizando mais, criando mais lixos, poluindo mais, poluição que eu digo, poluição, emissão de gases. Uhum. Juntando tudo isso, né, cria-se, acelera-se esse processo, né, de aquecimento ou esfriamento, e pior que esses gases que acumulam, né, na superfície terrestre, e aquilo lá a gente chama de proteção. Essa estufa que a gente chama, sem ter essa interferência humana, já existia essa proteção para manter equilíbrio da temperatura na Terra. Entendi. Então tem a radiação, né, solar, incide sobre a superfície, uma parte de calor sobe, só que tem essa camada que protege, né, e não deixa energia dissipar para o espaço. Só que camada muito espesso, né, como formado por gases, poluição, enfim, monóxido de carbono, ele acelera, acumula mais e acaba voltando para a Terra. Entendi. Né, essa radiação. E aí, então, aquece mais a Terra. Ocorre que esse acúmulo de calor que a gente começa a sentir, né, na Terra, tem que ter um equilíbrio. Né? Então, o que ser humano, essa COP30, por exemplo, se fala somente em gás carbônico, eles falam de substituição de combustível sustentável. Até concordo com eles, né? Trazer aí energia elétrica gerada por fotovoltaico, energia eólica. Concordo plenamente. Só que não é só esse que causa, entendeu? Aliás, existe pesquisa, se você pode ligar no computador, tem cientista que diz, olha, isso que está acontecendo não tem nenhuma interferência do homem. Eu já ouvi falar isso também. Não é bem verdade também. Então não pode considerar um oposto, né, e o outro oposto. A gente tem que ponderar. Como engenheiro, a gente tem que pensar assim, o que isso tem a ver com a gente e bem-estar nosso? Aí que entra, então, a engenharia para a gente equilibrar isso, né? Então, essa parte aqui que a gente chamou de proposta para a perenização do ciclo hidrológico, que é isso aqui, continuação é exatamente o que o homem pode e deve fazer para manter essa terra equilibrada termicamente, ambientalmente, energeticamente. Essa é a proposta. No fim, eu chego à conclusão que água é tudo. Água e energia solar, que sustenta toda essa terra, né? A vida na terra. Então, o que acontece? Água é mais importante de todos os elementos na terra. Por quê? Porque onde há vida, se não tiver água, não tem vida. Não tem vida, nem animal, nem vegetal, nem ser humano, nem inseto, nada vive. Então, você vê o que acontece, né? Aconteceu no ano de 2024, seca na região amazônica.
E a região enchente no Rio Grande do Sul. Então eu disse, há um ciclo, né? Esse ciclo, ele pode ser contado, dependendo da teoria, é de 80 anos. Em 80 anos você tem... Que é a mudança. Exato. Ou é seca, ou é enchente. Isso é sem interferência do homem, hein? Sem interferência do homem. Então... Matsuda, você acha que a gente está percebendo, talvez, esse ciclo, que agora você está dizendo que é de aproximadamente 80 anos, porque a expectativa de vida agora aumentou muito, né, cara? Aumentou, mas você não consegue ver duas vezes. Duas vezes. Mas antigamente, vamos pôr, o Cleiton, que é 100 anos atrás, a expectativa era 40 anos. Sim. Aí o cara não via nenhuma. Nenhuma. Agora que a gente então tem gente que lembra, teve enchente na cidade e tal, 80... Porto Alegre foi assim. Tem gente que lembra de 80 anos atrás e fala, já teve um negócio enchente. Desse aqui. Então, você vê que... É o ciclo natural das mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Então, isso ocorre naturalmente. Não tem como. Se reorganizando. Porque, sabe o que você está me fazendo lembrar de uma... Eu gosto muito de documentário, Matsuda. E aí, esses dias eu estava vendo um documentário, acho que, não sei se é Egito, não sei onde que é, mas tem um deserto lá que o cara foi lá, o arqueólogo, e começa a cavar, e aí ele encontra concha, ele encontra fósseis, ou seja, ali era um oceano, hoje é um deserto. Exatamente. Ou seja, um período de tempo, as mudanças climáticas já aconteceram em outras eras, não é? É isso que explica isso, então? Exatamente. Não é bem exatamente aquilo que eu explorei aqui, né? Mas é natural, inclusive juntando essa questão sua aí, você vê, quem conhece o deserto, é um lugar árido, sem água, né? Que está lá inóspita, milhares de anos assim. Ali, antigamente, tinha alguma vida, né? E hoje, você vê, 2024, choveu nessa região, caiu neve nessa região. Você vê, provavelmente 80 anos atrás já tivesse acontecendo algo semelhante. E ficou lá, deserto, seco, e começou novamente ali. Não quer dizer que isso vai continuar, mas é uma possibilidade. Você sabe que os chineses estão recuperando o deserto, plantando árvores, plantando vegetais, né? E é possível isso, né? Mas aí que entra a nossa engenharia. Para fazer acontecer isso, né, cara? Exatamente. Então, recentemente estava trocando ideia com o agrônomo, ele disse realmente é possível desde que a gente pode até... Hoje tem técnica, né, de enxerto, de planta que você coloca lá no deserto, você pode trazer uma parte de solo, tipo argila, por exemplo, que segura umidade. Um pouco de umidade ali, você consegue sustentar, base que tenha nutriente e água. O sol tem abundante, então vegetais, né? Então isso chama sustentabilidade. E os chineses começaram a avançar nessa técnica, estão avançando, e eu acho que nós temos que caminhar para essa área, entendeu? Eu acho que a humanidade, depois que ela criou a agricultura, né, ela parou de migrar. Então, vamos dizer que se há tantos milhões de anos havia, né, algum tipo de vida, provavelmente eles migravam, né? Vai mudando, começou a congelar aqui, a vida saía fora e ia procurar onde ela ia viver melhor. Hoje em dia a gente está estabelecido, não tem como mudar uma cidade, não tem como mudar São Paulo. Isso, não é? Você tocou num ponto interessante. A civilização sempre, isso 3.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, se você analisar a história da civilização, esta civilização sempre procurou colonizar ou construir cidade próxima à água. Onde tem água.
que normalmente rio, né? Então começou ali. Ocorre que a cidade foi crescendo, onde tem rio, tem uma bacia que a gente chama, né? Ponto mais baixo passa o rio, foi crescendo, crescendo, e a quantidade de água que cai nessa bacia é a mesma. Então, quanto mais cresce, mais impermeabiliza em forma de asfalto, cimento, tal, piso. e começa, né? Começa enchente. Esse é o problema de toda cidade onde tem enchente, né? Então, a história da civilização sempre começou na beira do rio, na beira da lagoa, no mar, onde tem água, né? Onde tinha alimento, né? E água para beber, né? E água para beber, tinha que pegar do rio, né? Não só para ele, né? Os animais também. Né? Essa é a história. E o problema, então, você acha que... Porque eu vou voltar, eu vi esses dias, até o estudioso, chinês, eu acho, né, Peruca? O cara que morreu aqui no Brasil. O estudioso da cidade que ele criou as cidades esponjas, lá na China, se eu não me engano. Que parte muito desse pressuposto da perenização, da impermeabilização do solo. Ou seja, a água está caindo e está indo embora. A gente está fazendo a água que era para cair aqui e ser absorvido pelo nosso terreno, por exemplo, para depois a gente cavar um poço e ter água lá embaixo. Hoje em dia a água cai, o asfalto vai para a tubulação e vai desembocar no rio. O rio tem que ser muito maior a bacia para aguentar. E aí a gente tem um solo que acaba não sendo rico, porque ele não está recebendo água, não é? Isso. E o rio acaba recebendo uma quantidade de água que ele mesmo não suporta. Isso. Esse é o problema, então, Matsuda? Problema. Porque se a gente for pensar... Então vamos colocar a Terra aqui. Tá. E você, observador, está lá na Lua. Certo. Então observa a Terra aqui e olha a Terra azul. Esse azul superfície da Terra, 71% é coberto pela água do mar. Por isso que enxerga azul. Uhum. E se você somar toda essa água aqui, tem 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Nossa. É água para caramba. É água para dedéu. Então, o ciclo hidrológico ocorre dentro desse sistema, superfície da Terra, ele então ocorre evaporação, condensação, precipitação, infiltração na Terra, escorre pelo rio, cai no mar. Esse é o ciclo hidrológico. De novo. Então você vê, isso é 1,5 bilhões de metros cúbicos de água que está lá, e essa água, esse número é constante, não desapareceu ao longo de tempo que a gente... Né? Não cresce nem some, né? Não cresce. Então, a lei de Lavoisier, tudo que está lá, permanece ali. Lá. Então, o que ser humano inteligente? Então, vamos supor que engenheiro, um cara que consegue manipular esse número aí. Já que existe esse ciclo natural, né? E a chuva vem graciosamente de graça, né? Em qualquer parte do mundo, chuva... Vamos imaginar que esse ciclo começa com chuva. Evapora, chuva, infiltra. Esse número que eu citei, né, apenas 2,5% é que está na Terra. 97% está lá no mar. Da água nossa, do mundo, né? Exatamente, do mundo. Esse 1,5 bilhões de quilômetros de metros cúbicos. Quilômetros cúbicos. Quilômetro cúbico. 97% está lá em forma de água salgada. Está lá. 2,5% é que está sobre a terra. Que dá para a gente beber. Gente tem acesso. Isso vem de graça. Então, qual é a explicação lógica? Vamos usar então a engenharia para isso. Tem como recuperar ou
vamos aproveitar essa água de um jeito ou de outro? Tem. Em forma do quê? Aí que entra essa proposta aqui, né? Em forma de açude, em forma de tanque, em forma de várias formas que você pode acumular. Segurar essa água para ela não escorrer. Não escorrer ou retardar, né? Tá. Então, isso pode fazer até na área urbana. Na área existe legislação específica na área urbana que você cria lei para beneficiar esse cidadão que armazena, né, água em forma de caixa d'água, né, cisterna. E aí então, a legislação tem que avançar. Eu sou a favor de criar, vamos dizer, imposto verde, que a gente chama. O que é isso aí? Você investiu, né, na fazenda, no sítio, construiu-se o tanque para armazenar, tem que ser beneficiado. Esse é o imposto verde, entendeu? Então, na hora de pagar seu imposto, ele uma parte paga menos. Paga menos. Seria né? legal mesmo, cara. Então, isso é um assunto que eu gostaria de trocar ideia com políticos que detêm, né, poderes para propor uma nova legislação ou legislação existente, adaptar, adequar, né, até nível municipal. É onde as pessoas moram, né, o Matsuda? Eu vejo... Então, mas quando a gente fala municipal, pensa que é só dentro da cidade. Não é. Município tem urbano e tem a área rural. Nesses lugares, eu sou a favor de construir tanques para piscicultura, por exemplo. Né? Aproveitar então, mais a água, né, cara? Que aproveitar de toda forma. Né? Porque ao fazer isso, né, você criar peixe, primeiro você tem que armazenar água. Armazenando água, você retarda, né, escoamento, e essa parcela de água, ele acaba infiltrando no solo. Abastece o quê? Nosso lençol freático. Né? Porque a gente acha que a água vem do rio, mas a maior parte da água que a gente vai consumir estão nos lençóis freáticos, né? Também. O rio, ele não é só passagem, só pela chuva, não. Vem parcela dessa quantidade de água, vem do subsolo, em forma de mina de água. Né? Então, a sustentabilidade é exatamente isso, é equilibrar isso. Né? Você não pode consumir o que está no subsolo indefinidamente, vai que acabar. Um dia vai ter. E eu fico pensando, até o Vinícius, que é o presidente do Confea, né, que a gente imagina que os engenheiros têm um papel fundamental nessa luta, né? E eu vejo sempre o Vinícius, que eu acompanho ele pelas redes sociais, ele já esteve aqui no nosso podcast. Vamos tentar trazer o Vinícius de novo, né, Cleiton? Ele estava lá no comecinho do podcast, há uns 3 anos atrás, e eu vejo ele lutando lá através do Confea, buscando os meios políticos para tentar, de alguma forma, pelo menos dar voz para que os engenheiros possam, participar dessa criação, porque a solução não é tão mirabolante quanto se imagina, né, cara? É assim, complexo. Ele é complexo, mas... Ele é complexo, tem interesse de toda a direção, toda a natureza, que impede entendeu? Parece ser lógico isso. Não, a complexidade é burocrática, né? Mas parece ser uma coisa lógica que todo mundo consegue entender rápido, mas na hora de colocar na prática, esse que é o grande problema, entendeu? Mas, sem dúvida, o ator principal são técnicos, são engenheiros que detêm a tecnologia para a criação, por exemplo, de um tanque. Necessita além do conhecimento jurídico da legislação, você precisa conhecimento técnico. Você não pode escavar, fazer de qualquer jeito. Aquilo tem que ter estabilidade, você tem que fazer o estudo de bacia hidrológica,
ver se não vai criar problema de quem mora a jusante, quer dizer, abaixo do tanque, abaixo desse rio, né? Do córrego, se é que você vai armazenar água do rio ou do córrego, ou mesmo nessa bacia que a água precipita, fica armazenado, você não pode ficar prejudicando nem montante nem jusante, principalmente jusante, porque quem sofre mais ou falta ou excesso. Entendi. Excesso, rompimento, por exemplo, de barragem, Nossa. cria uma série de problemas que mora a jusante. Né? Que é abaixo Então, abaixo da abaixo jusante. Jusante é sempre abaixo do tanque que a gente imagina estar, né, cuidando, construindo. Então, o que acontece? Montante é mais difícil, porque a água não sobe. Não vai voltar, né? Sempre o fenômeno de rompimento de barragem é quem mora abaixo. Né? Então, essa estrutura tem que estar bem dimensionada. E quem consegue fazer? São engenheiros, pode ser civil, geólogo, tantos outros agrônomos, né? Que basta fazer, vamos dizer, especialização nessa área, mas tem que ser profissionais competentes. O Matsuda, não tem como a gente pensar nisso, por mais que a gente tenha um grupo de engenheiros focado nisso, pensando nisso, buscando soluções como você aqui. Aqui, ó, a solução está aqui. Mas a gente precisa do incentivo, do apoio, da força de vontade política, né, cara? Sem eles a gente não consegue. É exatamente. Acho que esse é a grande problemática nossa. Exatamente isso que eu estou tentando mostrar. Você sabe que recentemente começou a revisão de plano diretor de Mogi Guaçu. Sim. Né? Estão lá discutindo, ainda não definiu. Eu estive algumas vezes e até dei sugestão. E já fiz uma lista para poder levar, né? Entre a sugestão que eu estou dando, um é exatamente isso. Na área rural, incentivar construção de tanques, açudes, né? Seja para criar peixe, seja para irrigar plantação, ou para próprios animais, né? Que necessitam. E isso tem que ter contrapartida, tem que ter os proprietários, tem que ter incentivo. Senão o cara não vai fazer. Tem que ter incentivo. E isso é incentivo, quer dizer, esse ato é ato para a civilização, para a humanidade, para nós mesmos. Quando fala nós, é nós para o futuro, né? Nós humanos, né? Nós humanos, nossos filhos, nossos netos. Eles vão beneficiar. Se nada for feito, ocorre o fenômeno inverso, que é... O que é falta de água? Desertificação. Seca. Acaba secando tudo. Morte, né, cara? Morte. E aí, meu amigo, aí para reverter é mais complicado. Né? Matsuda, você não acha que o ser humano acaba meio que sendo egoísta por esse pouco tempo? São poucos os caras que pensam igual você. Sabe, vamos fazer porque a gente precisa preservar daqui a 200 anos, as pessoas vão se ferrar lá na frente. Você acha que o ser humano ainda é egoísta ao ponto de falar, quer saber, mano? Eu vou morrer daqui a pouco, foda-se o resto. Sabe, aquilo de... Porque eu tenho essa impressão de que a galera tá um pouco se fudendo pro que vai acontecer. Outras gerações, o cara fala, pô, eu vou morrer, cara. Porque rapaz, muita gente fala e nada acontece. Nossa, quando se trata de meio ambiente, né, tá até na Constituição de 88, já tem o artigo 225, que fala exatamente sobre meio ambiente. E lá, de cara, ele fala que é para bem nosso e das para a futura geração. Então, meu amigo, é o único lugar que está lá falando de futura geração. Nós temos que trabalhar nessa direção, entendeu, Kleber? Não tem outro pensamento, né, cara? A gente está dentro de uma nave que está levando a gente, cara.
Exatamente. É mesmo? Então, eu acho que aí você fez essa colocação, né? Tem que ser um trabalho, vamos dizer, esforço conjunto de área técnica, política, poder público, civil, entidade privada. É trabalho é esforço de todos. Porque todo está vivendo nesta Terra, planeta Terra, né? Então, preservar é obrigação. E por isso que surgiu, né? Essa ideia de ir registrando e alertando quem ainda não se ligou. Não se ligou, não tem essa consciência, entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, numa tragédia, o ser humano, não só do Brasil, mas em qualquer parte do mundo, ele se une de uma forma, numa guerra, ele se une, ele larga tudo de lá. Esquece, cara, vamos focar aqui que se os caras entrar aqui vai morrer todo mundo. E é a mesma coisa com a mudança climática, né? Exatamente. Se não tiver água, papai, vai morrer todo mundo. E ninguém se... Porque eu acho que esse lance de ser um pouco mais demorado, ele não tem esse imediatismo, né? De falar, pô, vamos fazer, porque senão vai morrer todo mundo. Vai chegar uma hora que vai morrer todo mundo. Se nada fizer, a gente vai chegar nessa situação. Né? Que é a extinção. E, por exemplo, né, o COP30, toda a autoridade envolvida nessa questão se uniram lá, discutiram. Só que, como você disse... dessa COP30 aí, Matsuda? Eu acho que politizou muito e falou muito... Muito blá, blá, blá e pouco tan. Questão financeira. Eu acho que isso aí assustou. Assustou muitos países. Entendi. Então, tanto é que a adesão foi, na prática, foi meio flopado o evento, né, cara? Muito ruim. E questão, além de problema técnico que surgiu durante o evento, né? A gente chama isso de planejamento, né? Realmente... Deixou a desejar? Deixou a desejar. Tiveram lá muitos problemas. E para jornalista que vem de fora, aquele prato cheio para... arregaçar nós, né? Criticar, né? Que aconteceu, entendeu? Agora, fora os problemas da COP do Brasil, assim, eu nem sei muito bem, mas se é a COP 30 é porque teve outras 29? Sim. Tá. Dessas COPs, né, desses encontros que se discute o meio ambiente, em algum momento, cara, porque eu tenho a impressão, eu sou um cara leigo, eu acompanho, tento fazer a minha parte, mas eu sou leigo. Em algum momento saiu ações positivas desses encontros ou é só conversação e ninguém faz nada, Matsuda? Cada evento destes objetivou vamos ver, uma meta. Né? Começou lá em Kyoto, no Japão. Falava, olha, vamos, questão de poluição, etc., vamos acabar com isso e tal. E puseram uma meta. Daí, na França, teve outra proposta. Vamos acabar, né? E assim sucessivamente. Né? O último que teve, acho que foi Dubai. Só que realmente foi muito blá, blá, blá. Registrou-se tudo, mas na prática a coisa não está... Não está caminhando do jeito que deveria, né? Como deveria. Então, está na hora de cada país conscientizar e fazer sua parte. Eu digo cada país porque ainda o Brasil, embora tenha muitas indústrias, né, fontes de poluição, queima de combustível fóssil, nós temos aí, né, possibilidade de reverter. E mais importante, que o mundo inteiro está preocupado, é a nossa Amazonas, né? Amazônia. Esse é o que é? É o pulmão. Né? O mundo precisa dar importância à preservação a todo custo. Brasil mais ainda, porque está na
nossa terra, nosso país. Então, eu acho que até recentemente dava importância mais como se fosse, isso não é comigo, isso aí a autoridade que cuide. E cada um pensava dessa forma, então o que acontecia? Deixava pro outro, né? Mineradora ia lá, extraía minério. Extrativismo de madeira ia lá tirar, não, eu tenho aqui licença para isso. Tirava e deixava, né, O buraco lá. buraco ali. Então, o que está acontecendo? O Brasil tem que fazer a parte que cabe ao Brasil. Você vê, os indígenas fizeram uma pressão danada lá. Foi. E conseguiram muita coisa, né? Muitas terras indígenas. Até o Lula fez um decreto-lei para isso. Conseguiram. Mas o índio não quer ficar índio de 1.500 anos atrás. O índio de hoje, ele quer caminhonete, energia elétrica, internet, posto de saúde, hospital, acesso a remédio, educação. Então lá, eles querem tudo isso. E é natural que aconteça isso, né? Que as crianças que nascem ali, pode chamar de índio, mas não são primitivos, são seres humanos. Sim. Então, as autoridades têm que tratar como ser humano. E aí, nesse lugar, a gente tem que dar toda essa infraestrutura, né? Nessa localidade. Agora, técnica. Existe técnica, entendeu, Kleber? O que eu chamo de técnica? Por exemplo, a dificuldade desses lugares, por ser distante. Antigamente era problema de energia elétrica, não consigo. Por que não consigo? Porque são 500 quilômetros, custa muito caro para iluminar a aldeia. Não, hoje tem técnica. Gerador, elétrica, fotovoltaico, painel solar, você coloca lá, converte, você tem um bairro inteiro lá, comunidade inteira desse jeito. E outra coisa, internet. Não funciona. Você tem como fazer funcionar nesse lugar, agora, entendeu? Então, a tecnologia tem que ser utilizada a favor, principalmente desses lugares pobres, entendeu? Sim. Como é que funciona? Agora você tocou num assunto, cara, que vai meio até fugir um pouco aqui, mas tem a ver com sustentabilidade. Como é que é a sustentabilidade? Se bem que são pequenas regiões, né, essas indígenas, mas é gigante. Mas não, fala assim, mas... mas, por exemplo, a gente imagina assim, ó, Matsuda acabou de falar, tudo que o Estado tem que levar lá. Educação, saúde, energia, eles querem ter a modernidade. Mas, por exemplo, eu quero ter saúde, certo? Eu quero ter um postinho perto de casa. Por isso, eu pago imposto, certo? Certo. Qual a contrapartida que os povos ou não têm por legislação, você sabe ou não? Não, é o seguinte, ó. Como é que funciona isso? São seres humanos. Sendo seres humanos, tem direito a dignidade humana tanto para você, para mim e para os índios, para os negros, seja lá quem for, são seres humanos. Sim. Ocorre que muitos índios, ele não tem CPF. Não tendo CPF, não existe como ser humano. Né? Não entra no sistema, não entra. Então, o maior problema, eu acho nem que sabe cadastramento, etc. Então, que às vezes compete a quem? Não é cidadão comum, é o governo que tem que fazer isso aí. Então, e aí, às vezes, o governo tem que ir na frente. Né? E aí acaba virando um paradoxo, né, cara? Porque a comunidade indígena, ela quer... tem algumas até que nem pode, né, ter contato com a civilização, porque vai levar doença para eles e tal.
Tem isso mesmo? Tem, mas hoje, né, nós temos aí, são mais de 300, vamos dizer, comunidades, etnias que a gente chama, né? Não é nem comunidades, são etnias. E hoje tem no cadastro, grande maioria já tem acesso a pelo menos o mínimo, né, de infra. Só que existe um lugar que não tem nada, e não tem nem contato com o ser humano. Então, é um trabalho difícil, ele é uma coisa perene. De formiguinha, né, cara? Formiguinha, né? E o Brasil, que detém essa floresta aí, nós temos que realmente... É um trabalho de todos, não é só do governo, não, viu? Sabe por quê? Porque, veja bem, eu conheci um engenheiro eletricista, ele trabalhava em Roraima, fazer rede de alta tensão para trazer, para eliminar a energia que vinha da Venezuela. Então, o que acontecia? Isso 10 anos atrás. Esse engenheiro, eu conheci ele em Brasília. Ele foi lá para fazer essa linha de alta tensão, só que passava no meio de reserva indígena. E indígena falou, não, aqui não passa nada. Aí o projeto não era bem desmatar, era uma torre gigantesca, passava por cima das árvores e passava fazia um linhão linhão aérea, entendeu? Não, passar aqui é só por nossa autorização, isso é índio. E ali tinha a estrada de pavimentado, eles interditavam, cobrava pedágio. Então, você vê que nesses lugares não teve, vamos dizer, forças do governo. Entendi. Para interceder nessa situação. Mais ainda, eu lembro, quando comecei a fazer engenharia, na época era em 1975 a 80, então você vê que naquela época era governo militar. E naquela época começou a fazer Transamazônica. Lembro. Naquela época começou a construir Itaipu. Naquela época começou a construir grandes obras, Rio-Niterói, Ponte Rio-Niterói, Angra 1, Angra 2, enfim. Então, o que acontecia? Naquela época, o que o governo impunha era cumprida. Então, o que acontece nessa situação? Tem que unir, né, o que é importante para o país. Se nessa importância alguma comunidade sai prejudicada, paciência, recupera depois, mas tem que pensar... Dá uma contrapartida para eles também, né? Vamos pensar coletivamente primeiro. Por exemplo, essa alta tensão não saiu 10 anos de luta, ele não conseguiu, até no meio do caminho, 5 anos depois, encontrei novamente com ele lá, né? E ele falou, agora eu tô com outro pepino. Eu tinha levado todos os materiais, são bobinas de alumínio, para transmissão de energia, tocaram fogo na bobina e parte queimou, ou parte deteriorou de tal maneira que não dá para usar mais. Olha que prejuízo. Olha aí. Isso 5 anos depois que eu encontrei pela primeira vez. Então, voltando aí, né, na gestão pública, tem que ter mais pulso. Esse negócio de, IBAMA não quer, IBAMA... Eu concordo que IBAMA tem que fazer a parte, mas quando se fala de interesse nacional, né, alguém tem que tomar decisão. Ok, você tem razão, faça a sua parte, mas
no outro lado, tem uma comunidade Que vai inteira precisar. sofrendo aqui. Vamos fazer uma tratativa de... Para que todo mundo seja beneficiado de alguma forma, né? Entendeu? E o que a gente, como indivíduo, pode fazer, Matsuda, para ajudar? Bom, se é que existe alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a melhorar essa condição, né? Que a gente está vivendo hoje de aqui falta de perenização, enfim. A gente indica porção de alternativas, mas basicamente é o seguinte, eu acho que o mais importante é esse esclarecimento, bate-papo no nível para adultos e principalmente para jovens, as crianças, por exemplo, já nasce, cresce com essa mentalidade de proteção do meio ambiente como uma prioridade, né? Então eu acho que esse poder de comunicação que você faz muito bem aqui é mais importante neste momento, porque só na educação que a gente vai revertendo a cabeça dessas criançadas, para que quando eles se tornarem adultos, já está, né, mais avançado que nós, né, na década nossa, infelizmente não tinha esse conceito, né? Então, e que eles basicamente é isso aí, viu? E que eles entendam, né, cara, que o meio ambiente é o nosso lar, né? Tipo assim, não tem como a gente sair do planeta. Não, beleza. Deu tudo errado aqui, vamos embora. Não, irmão, deu tudo errado aqui. Não tem como abandonar. A gente vai se ferrar, não só eu, seus filhos, seus tios, todo mundo vai se ferrar. Beleza. Talvez daqui a algum tempo, a gente conscientizando os mais jovens, a gente tenha a noção de que, pô, ao invés de cimentar aqui, vamos deixar a terra. Não é mesmo? A água vai ser infiltrada. O sistema está pronto, cara. A água sai do mar salgada, vira vapor. A nuvem traz para nós. A nuvem traz o transporte de toda essa água. Tudo de graça. Tudo de graça. Chove, cai no solo, o solo filtra. Tem impureza também da chuva, do ar. O solo filtra, vai para o lençol freático, volta água limpinha para a gente, ou para a nascente que vai para o rio. Aí tem a vida do peixe, aí onde a gente pega água, enfim. Já está tudo pronto. É só a gente não estragar, né, Matsuda? Não estragar. É só a gente não estragar. Usar a tecnologia para a gente, vamos dizer, o que está ruim, consertar, né? Existem rios, por exemplo, poluídos, né? Então, primeiro, não poluir, ou aquilo que está poluído, vamos recuperar, vamos restaurar. Entendeu? Essa é a técnica, não tem outro jeito, entendeu? Existem muitos rios aí, principalmente rios urbanos, né? E a gente tem que fazer um trabalho de restauro, revitalização. Por exemplo, Coreia, outros países mais evoluídos, eles restauraram a margem do rio para que o rio fique dentro da cidade, vamos dizer, reflorestado. Como um rio mesmo, né? Como um rio. Porque muito... eu vi isso aí. Porque muito se faz até hoje. Passa o rio no meio da cidade, porque obviamente toda cidade nasce na beirada de um rio. Aí o que o cara gênio quer fazer? Canalizar o rio, ou seja, cimentar e cobrir, né? Na China está voltando, eles estão descanalizando o rio. Exatamente onde a gente toca nesse assunto aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há casos e casos. Tem lugar que a gente tem que canalizar e não tem outro jeito. Por quê? Porque vazão de água que passa por lá, você tem que canalizar e tem... O Japão fez isso aí. Sabe o que eles fizeram? Você vai ver muito assim na pesquisa do Google, por exemplo, tem cidades que eles fizeram embaixo um duto, não é nem duto, é um reservatório para armazenar toda a água pluvial para depois então canalizar para o mar. Então é um reservatório gigantesco debaixo da cidade. Caraca. Você vai ver, você pode fazer a consulta que você vai
vai ver isso. Mas o que é? Gastar um mundo de dinheiro para que a população que ali vive, na parte superficial, não sofra, entendeu? Então, existe solução, só que gasta muito. O político nosso Isso não vai querer fazer, né? Nós temos aí um problema sério aqui na Avenida Santo Antônio. Aqui na cidade, né? Eu já identifiquei, fiz um plano chamado mitigação, né? Para reduzir esse impacto. Que ali alaga, né? Muita água. Alaga. Eu identifiquei onde alaga, né? Então, primeiro fiz levantamento da bacia hidrográfica Santo Antônio, dá 7 km². É pequeno. Só que desses 7.000 quilômetros, então fiz levantamento de população desde 1975. Na época tinha 35 mil habitantes. Hoje tem quase 100 mil. Triplicou. O que aconteceu? Essa triplicação encheu de casa a montante, na região aí de Santa Cruz, né? Antigo aeroporto, toda aquela, então impermeabilizou-se hoje. No outro lado, mesma coisa, onde o Zé mora ali, por exemplo, pavimentou-se, construiu-se, toda essa água que infiltrava, hoje não infiltra mais, cai nesse córrego Santo Antônio. Porque é um vale, né? É isso que a gente chama bacia. Tudo isso que você está mostrando. Isso aqui vamos por aqui, aqui é 22, aqui é Santa Cruz, e lá embaixo é o córrego, né? Só que essa área é constante, ele, desde que fez esse levantamento, é 7 km². O que acontece? Dentro desses 7 km², não tem terra para absorver. Precipitação é mais ou menos constante. Ultimamente tem agravado mais, está chovendo mais. Mas o que tem que fazer? Tem que preocupar em drenagem dessa água. Né? E só tem esse canal, não tem como. Não tem para onde ela ir. Não tem como. A água não tem o que se fazer, né, cara? Ela vai... Não tem como bombear, não tem como mudar o curso do Ela vai correr para o mesmo lugar, é verdade. Então, o que a engenharia faz é isso. Primeiro calcula qual é a vazão. Calculou. Suficiente? Não, tem que alargar um pouco mais. Quanto custa? Tanto. E aí, então, todo político tem que contribuir. Sofrer um pouco, né? Esse montante aí eu tenho que aprovar na Câmara primeiro para poder, então, o Executivo ter autorização para gastar. E aí, então, se não é para este ano, ano que vem, no outro ano, mas tem que fazer. Alguém precisa começar, né, Matsuda? Tem que fazer. Alguém precisa começar, verdade. É isso, viu, Kleber? Pô, que loucura, hein, cara? Que loucura. Eu queria te agradecer, Matsuda. Primeiro te parabenizar por esses 2 livros. Quem quiser comprar, como é que faz? Tem no Amazon. Amazon? Aqui está na Amazon. Na Amazon. Esse aqui está no e-book, né? Esse aqui vai estar no e-book, esse aqui vai estar na Amazon. Mas ainda está na fase de finalização. Tá bom. Pela editora, né? Legal. Mas porque isso aqui é uma editora, isso aqui é outra editora. Outra, entendi. Então, se você quiser esse aqui, ó, que é o mais novo lançamento, lá na Amazon.com, você encontra propostas para a perenização do ciclo hidrológico do Hideki Matsuda, um mojimiriano, um japonês mojimiriano, japonês mesmo, você veio do Japão, isso que é legal. Hoje eu sou brasileiro, como todos nós, viu? Eu queria te agradecer, cara. A gente vive aqui, mora aqui, sofre junto. Né? Então, tem que carregar, né? Ajudar a carregar o barco, né, rapaz? Todos nós estamos nesse mesmo barco. É verdade. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço que você me deu. Cara, obrigado de poder esclarecer um pouquinho sobre esse problema tão comentado nos últimos tempos. Né? E então, através do conhecimento que a gente acumulou, está aí para contribuir, para ajudar, né, a sociedade. É isso aí. E obrigado, então, por esse espaço.
Bom, Kleber? É nóis, Matsuda. E continue, viu, cara? Continue com essa luta aí. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto você deve sofrer com tudo isso, essa percepção de saber que precisa ser feito e não acontecer. Deve dar uma angústia, né, cara? Pior é que tem gente que faz de conta que não é com ele. Tá acontecendo isso, tá. Então fica por isso mesmo. Deixa o outro resolver, né, cara? Então, o que acontece? Retrato lá no COP30. É isso aí. Todo mundo acha que isso aí não é com ele. Vamos se reunir aqui, pôr a meta para daqui a 200 anos e a nós guetar. É o que acontece aqui, mesma coisa, viu? É uma pena. Tomara que as pessoas se conscientizem, que a gente consiga, através da educação, fazer com que as novas gerações possam entender que o meio ambiente é de todos, não só para agora, mas para o futuro, entender o que aconteceu no passado, agir no presente, para que a gente não sofra no futuro. É isso aí. Não é mesmo? É isso aí. Kleber, obrigado. Você está prestando um serviço importantíssimo para a sociedade. Viu? Tomara que a gente consiga chegar quanto mais longe, né, Matsuda? É isso, pessoal. Se precisar, conte comigo, então, para outros esclarecimentos. Vamos sim, vamos marcar mais. Estou lançando outros livros, mas não é meio ambiente, mas sobre urbanização, né? Que também é... E oportunamente... Vamos falar sobre isso, porque tem tudo a ver, né, cara? A perenização do solo e a urbanização, né, cara? Não tem como a gente urbanizar uma cidade sem pensar para onde a água vai correr, como que a gente vai... Ultimamente, dentro desse... Inclusive, sobre isso aí, meio ambiente, tem a ver... Hoje existe essa sustentabilidade que você comentou. Se você entrar no Google e falar o que é sustentabilidade, traz um monte de coisa. Cada um cuida de uma sustentabilidade. Mas existe aí chama-se ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. Isso aí veio da onde? Veio da Agenda 2030 da ONU. E isso até 2030, todos os municípios deveriam adotar. É um desafio por dois motivos. O primeiro motivo é que isso não está em forma de lei federal, não virou lei. Mas são só objetivos, né? Objetivo. Só que, embora não esteja explícito, como o Brasil é um signatário, né, da ONU, o que está acontecendo? O Tribunal de Contas da União, do Estado, melhor dizendo, do Estado, já está cobrando na forma de prestação de conta da cidade. Então, desafia exatamente esse meio do caminho para você implantar, prestar conta. Só que isso aí, no fundo, ele é benéfico porque metade do assunto é sobre o meio ambiente. Entendeu? Se você analisar o que é o ODS, você vai ver. Sim. Entendeu? São muitos objetivos, né, cara? E eu acho que não tem como a gente falar de qualquer que seja política pública sem o meio ambiente estar envolvido. Eu acho que meio ambiente, seja na construção de uma ponte, de um prédio, de um arranha-céu, de um clube de campo, de uma fazenda, o engenheiro ele tem que estar muito ligado e sempre preocupado com o meio ambiente. Por ter feito direito, então me deu uma abertura nesse sentido. Por isso que eu estou escrevendo esse quarto livro já, né? Então é isso. Legal. Quando estiver pronto, a gente volta a falar. Legal, Matsuda. Kleber, obrigado, viu? Mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade, tá bom? Tamo junto, conte comigo quando precisar. Fechou, irmão. Obrigadão, Matsuda. Pessoal, a gente se vê na próxima. Não esquece não, Parque Cidade para você que quer comprar uma casa maneira, construir um futuro legal, um bairro planejado, com infraestrutura completa, lazer completo, um lugar realmente para você investir, para você morar e para você construir patrimônio. O telefone está na tela para que você fale com o consultor, visite o plantão de venda, entre no site, conheça melhor o Parque Cidade de Mojimirim,
que é um lugar fantástico, um ambiente, uma vista muito legal. Eu tenho certeza que se você está buscando investimento, constituir sua família, né, morar bem, sair do aluguel, a hora é agora, financiamento da Caixa Econômica Federal, e você pode, eu tenho certeza, fazer um financiamento com parcelinhas que cabem no seu bolso, ter uma casa maneira para morar, um investimento legal e um bairro que vai satisfazer a você e a sua família. Certo? A gente se vê na próxima semana com mais um Rota 44 Podcast. Tchau. Tchau, tchau. Bom,